De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 5% da população tem alguma superdotação ou alta habilidade. Este é o caso da Graziella. Ela tem 16 anos e desde pequena mostrava um comportamento diferente das outras crianças. Sempre foi curiosa e gostava muito de aprender, principalmente coisas que não eram comuns para a sua idade. A minha mãe, ela me colocou 2 anos antes na escola, porque ela via que eu já tinha indicadores, porque eu aprendi a ler e escrever muito antes do que foi esperado. Então ela me colocou muito tempo antes na escola e eu já comecei a estudar mais cedo e eu me interessava muito mais sobre assuntos fora da sala de aula. É uma coisa de família, a gente lê bastante, a gente estuda bastante e a gente é muito curioso. Então, eu via alguma coisa na aula, me interessava, ficava curiosa e perguntava. A alta habilidade ou superdotação é considerada pelo Ministério da Educação como sendo uma capacidade intelectual elevada e alta potencialidade em uma determinada área isolada ou em diversas combinadas. Comparado às outras pessoas da mesma idade, do mesmo desenvolvimento intelectual, elas têm muito mais facilidade, então uma facilidade global em várias áreas. Existem pessoas que se sobressaem em determinadas áreas mais do que outras, mas quando você faz um diagnóstico, uma superdotação, a pessoa realmente tem globalmente uma habilidade maior em diversas áreas ou em quase todas as áreas. A alta habilidade geralmente é diagnosticada ainda na infância. As crianças que possuem superdotação costumam apresentar alguns sintomas e que geralmente são percebidos pelos pais ou na escola. Ela começa a fazer uma comparação com outras crianças ou adolescentes da mesma idade, então daquele grupo em que ele vive, no meio social em que ele vive, né? Ou ele começa a identificar que aquele filho, ele não é muito sociável, por exemplo. Para ajudar algumas das crianças que já foram identificadas com alta habilidade ou superdotação, o governo do estado criou polos de atendimento na área. Neste ano, Tubarão recebeu um destes polos e atualmente atende 8 crianças da rede estadual de ensino. Nós trabalhamos aqui com atividades suplementares. A gente trabalha com atividade daquele indicador da habilidade do aluno, né? Então, nós temos vários alunos com vários indicadores. Então, eu tenho que trabalhar lá na área das exatas, trabalho na área das humanas com atividades suplementares. Mesmo tendo muita facilidade em uma determinada área, as crianças com alta habilidade podem apresentar dificuldades em outras, e a socialização é uma delas. Eles passam a se isolar um pouco, principalmente os superdotados na área do conhecimento intelectual, porque existe uma discrepância muito grande, né, comparado aos da idade dele. Então, ele tem uma certa dificuldade. Alguns aspectos da superdotação também podem aparecer em crianças autistas. Cerca de 10% das pessoas que apresentam essa condição possuem altas habilidades. De acordo com os especialistas, o diagnóstico correto é essencial para ajudar no desenvolvimento emocional e intelectual das crianças. Em relação à superdotação, é muito importante porque, assim como as crianças com algum tipo de deficiência precisam de uma atenção especial, as crianças superdotadas também deveriam precisar de uma atenção especial. Crianças com superdotação, às vezes, elas aprendem muito mais rápido do que nós, né? Do que as outras pessoas em geral. E assim elas ficam entediadas e aí muitas vezes elas se distraem com facilidade em sala de aula. Então, algumas dessas crianças são erroneamente encaminhadas como portadoras de déficit de atenção, quando na verdade elas têm uma inteligência superior e acabam se entediando com as atividades que estão sendo propostas e acabam parecendo desatentas, mas na verdade elas não são. A Rosângela é mãe da Júlia e aos 5 anos a filha foi diagnosticada com autismo leve. Depois veio também a confirmação da superdotação. Desde pequena ela se interessava pelas artes e sempre foi diferente das outras crianças da mesma idade. Queria fazer várias atividades ao mesmo tempo, tipo quebra-cabeça, xadrez, assistir filme. Ela não se concentrava numa determinada brincadeira. Ela fazia várias atividades ao mesmo tempo. Aí a gente pegou e disse, não, ela deve ter algo além dos coleguinhas de classe, né? Aí eu levei até a Unisul, aí o professor Álvaro, na época, me disse que ela tinha um autismo leve com indicador para Asperger. Foi constatado que ela era uma aluna com um QI bem elevado.
A Júlia também participa do polo de atendimento de altas habilidades. Tanto a mãe quanto a filha garantem que este auxílio foi muito importante para o desenvolvimento intelectual e social. Ela se sente especial. É como se ela achasse que aqui eles entendem ela. Ela não se sente excluída e esquisita, vamos dizer assim a palavra. Aqui eu me sinto mais calma, relaxada, onde eu posso ser eu mesma.